Todos nós que estamos aqui, somos chamados a sermos guardiões da identidade. Fala para quem está aí do seu lado, meu irmão, Deus conta com você para ser um guardião da identidade lá no teu grupo de oração, para ser um guardião do genuíno batismo no Espírito Santo. Guardar significa proteger, vigiar. Proteger, vigiar para que não se extravie, para que não se desvie. Nesse sentido, Deus nos constituiu sentinelas. Deus constituiu a todos nós, liderança da renovação carismática, sentinelas, guardiães da identidade. De nós homens aqui, quem serviu o quartel? Então você sabe bem o que é ser uma sentinela. Sentinela é aquele soldado que vai para aquela guarita, lá no muro do quartel, ele fica com um fuzil apoiado no pé e segura o cano do fuzil aqui com a mão. E tem um buraquinho ali na frente para ele ficar olhando se tem um ladrão pulando a muralha do quartel. E ele fica ali, vigiando. Ele é sentinela. Imagina se a sentinela cochila. Porque quem serviu o quartel sabe como é a manha. Se apoia aqui no fuzil, fecha os olhos e dorme em pé. Aí você vai balançando, mas o peso do fuzil vai te segurando. E você vai cochilando. Se a sentinela cochila, o ladrão pode pular o muro, sim ou não? Sentinela na casa de Israel, sentinela da renovação carismática católica de Mato Grosso, você não pode cochilar. Você é um guardião da identidade. Precisa estar ali, vigiando as muralhas do teu grupo de oração, dia e noite, para que ele não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, porque o justo está no centro, é o caminho do meio. Todos os extremos são vícios. Toda Jezabel, todo falso profetismo, todas as novidades espetaculares, todos os penduricalhos constituem vícios à identidade da renovação carismática católica. Por isso o documento de Aparecida nos exorta no número 311, seria conveniente convidar os movimentos e associações a retomarem o seu carisma original, ou seja, a voltarem à sua identidade, a retomarem a sua genuína identidade. Muitas vezes nós podemos eleger gurus, até mesmo para a nossa vida pessoal, não só para nossos grupos de oração. Elegemos pessoas que nos manipulam, olhamos para elas como se elas fossem semideusas, e o que elas falam se torna lei na nossa vida. Irmão, e desde antes da pregação, Deus colocou no meu coração, eu vou tirar a venda dos olhos de algumas pessoas aqui, que estão sendo manipuladas por outras. Uma pessoa que exerce uma persuasão tão grande sobre você, tudo o que ela diz é o certo, e muitas vezes ela tem te levado para o buraco e você não tem enxergado. O Senhor está tirando a venda dos olhos de algumas pessoas aqui, que se deixam manipular, que estão se deixando persuadir, seduzir por referências, por padrões, que não necessariamente são os caminhos de Deus para a tua vida. O Papa Francisco,
nesse documento que acabou de sair do forno, exortação apostólica Gaudet et Exultate, não é? Sobre o chamado à santidade no mundo atual. Ele diz assim: a santidade tem diversos caminhos, e cada um de nós é chamado a discernir qual o caminho próprio que Deus predispôs para você, para que você seja santo. O caminho do outro não necessariamente é o caminho que Deus predispôs para mim, para eu ser santo. Cada um tem um caminho de santidade, e nós não podemos nos deixar manipular pelo caminho dos outros, pela referência dos outros. E o Papa ainda esclarece: os santos da igreja são exemplos para nós, são pessoas às quais nós devemos nos espelhar, mas não podemos copiá-los, porque aquele caminho de santidade foi deles. Trilhe você o seu caminho de santidade. Não crie Jezabel na sua vida pessoal. Deixa que o Espírito Santo seja o teu único guia, o teu único fio condutor. Não crie um falso profeta, uma falsa profetisa, uma Jezabel na tua vida pessoal. Amém? Rapidamente, continuando a carta à igreja de Tiatira, 21. Eu lhe dei tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender de suas imundícies. Jesus é paciente e longânime, até mesmo com os falsos profetas, com aqueles que querem influenciar negativamente a igreja. Eu lhes dou tempo para se arrepender, diz o Senhor. Mas a Jezabel não quis se arrepender. Desta vez a lançarei num leito, e com ela os cúmplices de seus adultérios. Vamos pular para o versículo 24. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis esta doutrina, e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo. Jesus só pede uma coisa à igreja de Tiatira: renuncie a essa falsa profetisa, renuncie à sedução dessa mulher, renuncie a esse padrão que tem dominado muitos cristãos na igreja de Tiatira. É só isso que eu peço de vocês: não imporei mais outro fardo, não farei mais pedido algum a vocês. Versículo 25: guardai o que tendes, até que eu venha. Olha a mensagem de perseverança que nós falamos que era a palavra-chave do livro do Apocalipse. Estão lembrados, sim ou não? Jesus diz: guardai o que tendes, até que eu venha. Então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs, ou seja, eu lhe darei autoridade espiritual, eu lhe darei vitória sobre todo o paganismo. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila, assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai. Eu lhe darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã lá no Antigo Testamento? Jesus. Jesus Cristo é a estrela da manhã. O profeta Isaías vai dizer que ele é o príncipe da paz, o conselheiro admirável, a estrela da manhã. A estrela da manhã é aquela primeira estrela forte que surge no meio da escuridão, na madrugada, para dizer que o dia já vai amanhecer. É uma estrela forte que surge no céu para dizer: olha, o amanhecer já está iminente. É a estrela no meio da escuridão. Jesus é a luz no auge das trevas. É a estrela da manhã.
Ele diz: aqueles que forem fiéis, aqueles que resistirem Jezabel, aqueles que resistirem a essas tendências, a essas novidades espetaculares, esses receberão a estrela da manhã. Isso é, o próprio Jesus, a bênção eterna, a vida eterna. Essa é a mensagem do Senhor à igreja de Tiatira. Se nós pudermos resumir: não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, não se deixe manipular, permanece fiel à identidade que Deus te deu. Amém? Vamos rapidamente à mensagem do Senhor à igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1, à direita da sua escritura, da sua Bíblia. Mensagem a Sardes, ao anjo da igreja de Sardes, segundo a tradição, ao bispo da igreja de Sardes, escreve: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 na escritura é plenitude, é perfeição. Aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, aquele que tem o domínio do universo nas suas mãos. 7 estrelas significa o domínio do universo. Jesus não tem elogio nenhum para a igreja de Sardes. Que tristeza, meu irmão, minha irmã. Imagina Jesus chegando para você e ele não poder te fazer elogio algum. Essa era a situação da igreja de Sardes. Não tinha nada de bom para falar daquela igreja. Ao contrário, Jesus vai dizer assim: conheço tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. O que isso significa, Vinícius? É possível que nós tenhamos fama, reputação, mas não um caráter trabalhado pelo Espírito Santo. Certa vez eu fui num encontro numa diocese lá na China, para não dizer onde é, e no intervalo veio um rapazinho de 15 anos, subiu o palco, pegou o microfone e começou a fazer uma pregação querigmática no poder de Deus. E todo mundo aplaudia aquele menino. Lá pelas tantas, uma senhora baixinha, chorando compulsivamente, veio correndo, subiu o palco, puxou o microfone da mão dele e disse assim: vocês gostaram da pregação do meu filho? E todo mundo aplaudindo, disse: sim, maravilhoso. Se com 15 anos já é essa bênção, imagina quando tiver 40. E aquela mãe ressentida, chorosa, disse assim: pois é, na igreja ele é uma bênção, mas dentro de casa já deu até na minha cara. Irmão, há uma diferença entre fama e caráter. E é isso que Jesus fala à igreja de Sardes: és considerado vivo para os outros, mas eu que sondo os corações, sei que estás morto. Talvez essa mensagem seja para mim e para você nesse dia, meu irmão. Talvez nós temos sido instrumentos de bênção lá no nosso grupo de oração. A gente prega no poder do Espírito e os corações são tocados. A gente ora e as curas acontecem, os milagres acontecem. A gente clama e o Espírito Santo vem. Mas como é que está o meu e o teu interior? Será que o meu caráter está sendo trabalhado pelo Espírito Santo? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1699, diz que a vocação do homem é a vida no Espírito. Ou seja, uma vida dominada pelo Espírito, uma vida lapidada, trabalhada pelo Espírito. Uma pessoa dócil, maleável ao Espírito Santo.
Eu posso ter muita fama, muita reputação. Esse homem é do fogo. Talvez tenha que jogar um pouquinho de balde de água para baixar um pouquinho esse fogo e ele voltar à realidade da vida dele. Essa mulher é unção pura. Muitas vezes nós corremos o risco de sermos canais de bênçãos para os irmãos, mas o nosso interior não se deixar renovar pelo Espírito Santo. Há pouco tempo, em janeiro, o presidente do ICRES, do Escritório Internacional para a Renovação Carismática Católica, esteve no ENF, e ele disse assim: se você tiver que escolher entre a missão e a intimidade com Deus, tomara que você nunca tenha que fazer essa escolha, eu te digo, escolha a intimidade com Deus. Porque se você não tiver intimidade com Deus, vã será a tua missão. E muitas vezes, irmãos, estamos fazendo, sendo instrumentos de bênção para os irmãos, mas o nosso interior não está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é especialista em fazer santos. Mas às vezes a gente não dá espaço para o Espírito Santo trabalhar em nós. E Jesus então vai nos exortar nessa manhã: és considerado vivo, mas estás morto. E na sequência nos exorta, nos dá o remédio para isso. Versículo 2: sê vigilante. Vigia, meu irmão. Consolida o resto que ia morrer. Consolida o resto que ia morrer. Jesus está dando uma última chance àquela igreja, uma última tentativa de resgate. Há uma esperança para o reavivamento espiritual daquela igreja. Seja vigilante. Volte a rezar, volte a buscar a intimidade comigo, rasgue o coração novamente na minha presença, consolida o resto que ia morrer. Santo Ambrósio nos fala de duas conversões. Uma primeira conversão é aquela quando nós encontramos Jesus pela primeira vez. Mas depois da primeira conversão, nós somos chamados a uma segunda conversão. Esta segunda conversão é a que traduz fama em caráter. É aquela que traduz uma fé de arrepio, uma experiência meramente emocional, numa experiência profunda, transformadora. Nós, Renovação Carismática Católica, somos chamados a viver uma genuína experiência do batismo no Espírito Santo, que sacuda o nosso interior, que faça tremer o lugar do nosso coração e nos edifique como um homem novo, uma mulher nova, um jovem novo, um ancião renovado, um profissional renovado, um aposentado novo, um marido, uma esposa nova, um homem verdadeiramente vivo e não uma pessoa que tenha simplesmente fama de vivo. O Papa Francisco, nesse documentinho que eu falei para vocês, no número 17, diz assim: às vezes a vida apresenta desafios maiores, e através deles o Senhor nos convida a novas conversões que permitam à sua graça manifestar-se melhor na nossa existência, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Papa Francisco diz que o Senhor nos convida, nos desafia a novas conversões, de modo que a sua graça possa impregnar
ainda mais o nosso interior e possamos nos associar à santidade do próprio Senhor. Para concluir, irmãos, versículo 3. Lembra-te de como recebeste a doutrina, é remédio do Senhor. Em outras palavras, volte à palavra de Deus. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa, volta à palavra de Deus, alimento para a tua alma. A palavra de Deus tem um poder de conversão profundo em nossas vidas. Olhe para mim, a palavra de Deus muda a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. A palavra de Deus muda a nossa postura diante das situações. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Arrepende-te, outro remédio de Jesus. Rasga o teu coração na minha presença com dor de alma. Retorna à vigilância, sê vigilante. Volta à santidade de vida. Versículo 5. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e o proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. O vencedor receberá vestes brancas. Aquele que for fiel à identidade, aquele que for fiel ao seu chamado, tanto na igreja de Tiatira, que não se deixa levar por tendências, por novidades espetaculares, por falsas profetisas como Jezabel, manipuladoras, persuasivas, que nos tiram do centro do chamado. Se nós não nos deixarmos nos levar por fama, ao contrário, deixarmos o nosso caráter ser trabalhado pelo Espírito Santo, esses serão aqueles que receberão as vestes brancas, ou seja, vestes lavadas no sangue do Cordeiro, passaram pelo concurso e foram aprovados, estão aptos a receber a herança eterna, a vida eterna. Amém? Então, mais uma vez, vire para quem está do seu lado e diga: volte à centralidade do teu chamado. Retorne ao genuíno batismo no Espírito Santo. Não viva de fama. Não viva de reputação. Deixe o seu caráter ser trabalhado pelo Espírito Santo. Saia daqui uma nova criatura, lapidada, dominada, trabalhada pelo Espírito Santo. E eu convido você a ficarmos em pé. E eu quero pedir ao Senhor que nos conceda um genuíno reavivamento, um genuíno batismo no Espírito Santo. Num encontro internacional em novembro de 2013 na Terra Santa, o ICRIS promoveu um encontro chamado Consulta Profética Internacional. 160 líderes do mundo inteiro. Nós estávamos lá e no primeiro dia de encontro, na nossa van filosofia, nós pensávamos: o Senhor nos trouxe aqui, estamos a 100 metros de onde Ele nasceu, Ele vai afagar nossas cabeças, vai fazer um carinho em nossos rostos. E uma das primeiras coisas que o Senhor falou: muitas vezes vossos grupos de oração têm sido lugares de entretenimento. Vocês estão promovendo o batismo no Espírito Santo como uma espécie de entretenimento. As pessoas dançam, as pessoas cantam, as pessoas se arrepiam, algumas até caem, outras se alegram e pulam,
mas só fica nisso. As pessoas não estão sendo impactadas pelo meu amor. As pessoas não estão sendo impactadas pela força do Espírito Santo, pelo poder do alto, que gera em nós Cristo Jesus, como gerou em Maria no seu ventre. Nossos grupos de oração não podem mais ser lugares de entretenimento, onde as pessoas vão porque não tem coisa melhor para fazer, vão para satisfazer suas carências de estar com irmãos. Nossos grupos de oração precisam ser cenáculos de Jerusalém dos dias de hoje, onde elas sejam impactadas pelo mesmo Espírito que foi derramado sobre os discípulos há 2000 anos atrás. E esse genuíno batismo no Espírito Santo deve gerar essa conversão em nós, traduzir fama em caráter. Eu e você não podemos ser servos de fama, ou homem de bênção, ou mulher de bênção. Nós precisamos de fato ser uma bênção em nossos grupos de oração, em nossas casas, com nossos familiares, em nosso ambiente de trabalho, porque senão nós vamos vestir máscaras de teatro italiano. Você já viu aquelas máscaras de teatro italiano? Coloca aquela máscarazinha para assistir ao teatro lá em Veneza. Não podemos viver de máscaras. Ou somos de Jesus, ou então estaremos vivendo de máscaras, de falso cristianismo, de fama, de reputação. E Jesus exorta a igreja de Sardes: és considerado vivo, mas eu que sondo os corações, sei que estás morto. Implore ao Senhor nessa manhã como um filho humilde, como um filho que pede ao Pai, um pedinte: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito novamente, como em Pentecostes, porque eu não quero viver de fama, Jesus. Nessa manhã eu quero ter um caráter trabalhado pelo teu Espírito. Senhor, eu não quero me deixar levar por falsas profecias, por Jezabéis. Ei-lo aqui, ei-lo acolá. Eu quero estar na centralidade do meu chamado. Eu quero ser um agente promotor do batismo no Espírito Santo para o meu grupo de oração. Eu não quero fugir da identidade da RCC. Ao contrário, eu quero ser um guardião dessa identidade, uma sentinela no quartel. Por isso, Senhor, vem reavivar a minha alma nessa manhã. Derrama sobre mim, Senhor, o teu Espírito. Concede-me de novo o poderoso batismo no Espírito Santo, Senhor. Mergulha-me, Senhor, no teu rio de água viva. Dá-me sentir o teu amor nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, abra o teu coração. A beata Helena Guerra diz: basta dizer vem e ele vem. Mas é preciso implorar. Não é um vem da boca para fora, é um vem de coração a coração. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós imploramos, ó doce Espírito, paira sobre nós nessa manhã. Vem fazer obra nova em nossos corações, Senhor. Vem converter fama em caráter. Concede-nos, Senhor, o poderoso batismo no Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos: derrama o teu Espírito sobre mim, sobre nós. Vem trabalhar o nosso interior nessa manhã. Vem nos fazer retomar a centralidade do nosso chamado, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem nos santificar. Vem trabalhar em nós.
aviva-nos, Senhor. Tudo que há dentro de nós precisa ser mudado, Jesus. Muda o nosso interior nessa manhã. Vem nos impactar com o teu poder, ó doce Espírito Santo. Que ninguém saia daqui sem ser profundamente impactado pelo teu amor, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por misericórdia, envia teu Espírito e renova a face da terra. Nós suplicamos, Senhor, nós somos pedintes, filhos pedintes. Dá-nos do teu Espírito, uma porção dobrada, Senhor, do teu Espírito. Derrete o coração gelado, Senhor. Amolece o coração endurecido. Trabalha na terra dos nossos corações, ó Espírito Santo. Aquece o nosso interior gelado, Senhor. Vem nos sintonizar ao teu coração, Jesus. Opera em nós, Espírito Santo, os teus prodígios e milagres. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, canta a renovação. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, Senhor. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, e o meu agir. Peça, Espírito. Desejando mesmo isso, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Espírito, Espírito,
de Deus. Vá permitindo que o Senhor vá habitando agora nos nossos pensamentos. Nós cantamos agora isso, para que o Senhor pudesse controlar os nossos pensamentos, o nosso coração. E assim como Vinícius ia dizendo, nós queremos mesmo ter essa impressão de Cristo em nós. Nós queremos o que é a verdade do Senhor para a nossa vida. Nós te desejamos, Espírito Santo de Deus. Desce sobre nós, por misericórdia, Senhor, e realiza em nós o teu querer. Nos despoja, Senhor, e nos desfaz de toda construção em nós que não é a tua construção, Senhor. De todas as vendas dos nossos olhares que nos impedem, Pai, de enxergar a tua vontade, de fazer a tua vontade, Senhor, de viver a graça da renovação carismática, Senhor, um batismo no Espírito Santo autêntico, Senhor. Nós queremos isso, Pai, a tua autenticidade, Senhor. Amém, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Bom dia, povo amado. A paz de Jesus. Você já acolheu o irmão que está aí do lado? Já deu bom dia a ele? Louvado seja Deus. Vamos acolher as nossas dioceses. Será que as 8 dioceses estão por aqui? Sim? Mas vamos acolher com alegria. Diga para o irmão que está do lado aí. Vamos acolher com alegria. Se prepare. Vamos ver o grito que você vai dar. Diocese de Diamantino, está por aí? Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos. Diocese de Sinop, está por aí? Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos. Diocese de Juína, está aí? Está chegando. O César já vai estar aqui conosco. Diocese de Cáceres está aqui? Sejam bem-vindos. A Arquidiocese de Cuiabá está aqui? Sejam bem-vindos. Diocese de Rondonópolis, Guiratinga está aqui? Sejam bem-vindos. Diocese de Barra do Garças está aqui? Sejam bem-vindos. Está chegando aí a Simone. A diocese de nosso diretor espiritual, Dom Derek, diocese de Primavera do Leste, está aqui? Paranatinga. Sejam bem-vindos, amados. Um bom encontro para todos nós. Dom Derek vai nos dar uma palavra de acolhida. Ele como bispo de Primavera do Leste, Paranatinga. E também como nosso diretor espiritual, RCC Mato Grosso, por esse tempo, que tem nos amado, nos orientado, orado por cada um de nós. Muito obrigado, Dom Derek, pela sua presença conosco. Muito obrigado, Edivaldo. É muito bom. Vamos sentar só um pouquinho. É muito bom estar aqui como bispo do regional e ainda mais como bispo referencial, escolhido para os bispos também e pela renovação para ser
diretor espiritual, o bispo, acompanhando aqui no nosso regional, o S2 de Mato Grosso. Então é com muita alegria, muita confiança em Deus que eu venho aqui. E quero participar então nessa parte da manhã, quero estar aqui com vocês. Estou voltando hoje da Assembleia dos Bispos. Eu sei que muitos de vocês vêm acompanhando a Assembleia dos Bispos do Brasil, que começou no dia 11 de abril e terminou ontem, em Aparecido do Norte, na Casa da Mãe. É tão bonito, é a 10ª Assembleia dos Bispos que eu tenho o privilégio de participar como bispo. E então, esta vez, e desde 2011, vem sendo realizada na Casa da Mãe. Muito bonito poder reunir com todos os irmãos bispos lá na Casa da Mãe Aparecida, padroeira do Brasil. Acho que todo mundo já teve pelo menos uma oportunidade de ir lá na Casa da Mãe. E a Assembleia dos Bispos, eu me lembro a primeira vez, em 2009, tinha apenas um mês de bispo, quando eu fui participar. Foi a última Assembleia realizada em Itaici. Mas eu me lembro assim, nossa, fiquei tão assustado, como que eu vim parar aqui no meio dos bispos? Mas estava lá, e ao longo dessas 10 assembleias que participei, eu vim percebendo o que é central na Assembleia dos Bispos. São 4 momentos assim muito especiais nesta Assembleia que só acontece uma vez por ano. Primeiro, momento de oração. Os bispos também precisam rezar. Precisamos rezar e é muito bonito ter esta oportunidade de rezar juntos com os irmãos bispos. Rezando por vocês. Rezando pelo povo brasileiro. Porque todos nós precisamos rezar e ainda mais os bispos. É um momento de oração. É um momento também de reflexão. Nós precisamos refletir sobre a nossa missão como bispos e também sobre a caminhada do povo de Deus aqui na igreja, como membros da igreja, como discípulos missionários de Jesus Cristo e especialmente aqui no Brasil. É um momento também de estudo. Os bispos também precisam estudar, precisam aprender, precisam se aprofundar. E é momento de partilha. É uma oportunidade assim bem especial dos bispos poderem partilhar uns com os outros. Tem tantos momentos especiais através dos grupos, através dos momentos também dos bispos trocando ideias, conversando uns com os outros. E ao longo da Assembleia, ficamos sabendo, a gente sabe que todo mundo lembra de rezar pelos bispos, e especialmente durante a Assembleia. Mas várias congregações, vários grupos enviaram mensagens, e cada dia foram lidas algumas mensagens de algumas pessoas rezando pelos bispos. E os bispos também valorizam isso muito, porque o bispo, como filho de Deus, como qualquer um de vocês, também sabe que é só através da oração. E como nós precisamos muito que o povo de Deus reze pelos seus bispos, para que nós também possamos estar abertos ao Espírito Santo, possamos estar abertos àquilo que Deus está pedindo neste momento de nós. Na igreja, todo mundo sabe que o bispo tem uma missão muito importante, muito especial, porque os bispos são
os sucessores dos apóstolos. E por isso, então, é um motivo muito importante de rezar pelos seus bispos, por todos os bispos, mas especialmente do seu bispo diocesano. Rezar e escutar. É importante caminhar junto com o bispo. Então, cada um de nós, cada uma de nós tem essa responsabilidade de rezar e de escutar o bispo, de caminhar junto com ele. O tema central desta Assembleia, que cada ano os bispos escolhem um tema central, este ano foi a formação do clero, diante do pedido do nosso Papa, nosso querido Papa Francisco. Foi preparado em Roma um documento e depois pediu-se para cada conferência de bispos estudar e preparar, baseado neste texto que o Papa enviou, preparar assim um documento, e isso então foi aprovado, agora vai para Roma e depois vai voltar e vai entrar em vigor aqui no Brasil. Mas é algo que preocupa muito o Papa. A formação do clero, a formação que não é só até o dia da ordenação sacerdotal, mas a formação do clero vai até o fim. Por isso que nós falamos de formação permanente. O bispo também precisa participar disso. Não tem ninguém que sabe tudo. Não tem ninguém que pode dizer agora não preciso mais assim participar de formação. A sua presença aqui, a sua participação da formação da RCC também é uma prova disso, que formação é para todos nós. E precisamos então crescer na nossa missão como batizados, como filhos e filhas de Deus. Outro assunto, claro, que preocupou muito os bispos e que foi refletido muito sobre isto, e algo que eu sei que preocupa todos nós, é a situação atual no Brasil. As dificuldades que o país vem enfrentando, os desafios que estão diante do povo brasileiro, este ano também de eleição. Então isso também foi algo que os bispos passaram muito tempo refletindo sobre isso, sobre a nossa missão. E ontem foi interessante, não sei se alguém escutou, o Dom Sérgio, o cardeal Sérgio, arcebispo de Brasília e presidente da Conferência dos Bispos do Brasil, ele deu uma entrevista onde ele frisou que o papel da igreja, o papel dos bispos, é de dar pistas. Não é de dizer ao povo, tem que votar neste partido, ou tem que votar em outro partido. Os bispos dão as pistas. Quem tem que estudar os partidos e ver como que está a situação de um partido do outro, tem que olhar, tem que acompanhar os políticos, as políticas, são o povo de Deus. Tem que olhar e ver, será que esta pessoa, durante o seu mandato, será que ele ou ela procurou o bem comum? Procura realmente servir com honestidade, com sinceridade, o povo de Deus. E este é o papel dos leigos e das leigas. Não é algo que ninguém pode dizer, eu não preciso me preocupar. Diga para mim em quem que tem que votar. Não é assim. Todo mundo tem a responsabilidade. É uma responsabilidade muito séria. Uma responsabilidade que cada um tem diante de Deus. De votar com honestidade, com sinceridade, não pensando só em si, mas pensando no bem do povo.
Outro assunto muito importante, claro, foi a juventude. Tem alguns jovens aqui? E tem gente também, um pouquinho mais de idade, mas com espírito jovem. Isso sim, isso é muito importante. Nós precisamos manter o nosso espírito jovem, porque senão, como que vamos comunicar com as futuras gerações? E como todo mundo sabe, o Papa surpreendeu todo mundo alguns anos atrás, decidindo que haverá um sínodo especial dedicado à juventude. E já foram muitos anos de preparação e agora estamos chegando quase na véspera. O sínodo vai ser agora em outubro. Então foi falado muito sobre isso e sobre a urgência de comunicar com a juventude. A jovem gosta muito também de desafio. E nós precisamos comunicar à juventude que o maior desafio que foi feito foi aquele desafio que o homem de Nazaré, Jesus Cristo, nosso Salvador, colocou diante de todos nós 2000 anos atrás. O desafio continua sendo o que é essencial na nossa vida, porque nós sabemos que o próprio Jesus Cristo veio de Deus, o Filho de Deus, que se fez homem, que veio morar aqui no nosso meio. E é isso que nós precisamos refletir e mostrar no nosso dia a dia. Então, a jovem tem muito papel em tudo isso, porque quem tem que evangelizar os jovens são os próprios jovens. É uma alegria quando a gente vê isso acontecendo. E o outro assunto que também entrou, eram muitos assuntos, não posso falar tudo agora, mas outro assunto que entrou muito, que atinge também a todos nós, é o outro sínodo que o Papa decretou para o ano que vem. Vai ser sobre Amazonas. Então, isso ainda está em preparação, mas já foi aprovado o texto básico para este sínodo. Participaram o Dom Neri, aqui do nosso regional, presidente dos bispos aqui do Regional Oeste 2, bispo de Juína. Ele participou com outros bispos e logo vai chegar este documento. E agora o que é essencial é que o documento seja estudado por todos nós, especialmente nós que moramos na Amazônia Legal. Nós também fazemos parte, não estamos no estado do Amazonas, mas estamos na Amazônia Legal. Então, é o desafio e oportunidade que o Papa quer ouvir todos nós, quer ouvir os povos indígenas, quer ouvir cada uma de nós que moramos nesta região. E nós precisamos, então, dizer e refletir qual é o papel da igreja aqui na Amazonas neste momento, levando muito em consideração a carta apostólica que o Papa escreveu, Laudato Si, sobre a nossa casa comum, sobre a responsabilidade que nós temos. Então, eu só queria dizer isso a vocês. Depois nós vamos celebrar a missa juntos, mas já quero afirmar que estou muito feliz de estar aqui. E a coisa principal também que eu falei é como é importante rezar pelos bispos. É algo que eu percebi, que eu senti muito lá na casa da mãe. Como os bispos precisam das orações de todo o povo. E como a RCC gosta de rezar,
Então a responsabilidade é maior de nós aqui, de rezar, de pedir muitas bênçãos para todos os bispos, especialmente os bispos do Brasil, e de rezar também pelo nosso Papa Francisco, que desde o primeiro dia da sua eleição como Papa, vem insistindo sobre isto. Reze por mim. Deus abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acolher nosso bispo com a salva de palmas. Muito obrigado, Dom Dérico. Vamos acolher aqui também o Gerson, que vai trazer comunicados importantes para nós. Ele é do estado do Rio de Janeiro e por esse tempo ele está na coordenação nacional do Ministério de Comunicação Social. Muito bem-vindo, fique à vontade. A paz de Jesus, irmãos. Eu vou ser breve, né, porque nós precisamos ir para o intervalo, todo mundo, né, quer ir ao banheiro, fazer um lanchinho. Vou ser bem breve, tá bom? Só peço a caridade de vocês, esperar só mais um minutinho. Eu tenho mais uns avisos importantes. Nós estamos vendendo, então, almoço e jantar. Então a gente precisa que vocês façam a solicitação do almoço e do jantar agora, nesse intervalo, para que a equipe de cozinha possa se preparar, tá bom? Preparar o almoço e o jantar de vocês com bastante antecedência. Primeiro, para que ninguém fique com fome, e depois para que não haja desperdício. Não é verdade, irmãos? Ninguém gosta de desperdiçar comida. Então o almoço está sendo vendido no valor de R$12 e o jantar de R$8, tá bom? Vocês podem adquirir o almoço e o jantar nos caixas, tá certo, irmãos? Vamos lá. Preciso pedir também a vocês que a gente tenha a caridade de jogar nosso lixinho sempre na lixeira, tá certo? Manter então o nosso rincão limpinho, tá bom? Jogar sempre o lixo na lixeira. Hoje nós vamos ter a nossa noite carismática a partir das 8h da noite. E aí eu vou adiantar aqui para vocês algumas atrações, tá bom? Para vocês poderem ficar na noite carismática. Então a gente vai ter a apresentação do Ministério de Música e Artes. Vamos ter a apresentação com Flávio Amorim, Paulinho Soares e Jonas Rabelo. Vai ser aqui mesmo, no Rincão do Meu Senhor, a partir das 8h da noite. Amém? Irmãos, olha só. Camisetas do nosso encontro estão sendo vendidas aqui atrás. Se você olhar ali atrás, a gente tem as barracas da RCC Shop, da RCC do Mato Grosso, tá certo? E você pode adquirir ali as camisetas do encontro no valor de R$20. Adquirindo a camiseta, a gente ajuda também a custear os custos desse encontro, tá certo? Ali atrás também a gente tem a livraria da RCC do Mato Grosso. E você vai poder adquirir os materiais de formação, livros, terços, tá certo, irmãos? E outros materiais também da RCC do Brasil. Entre eles, olha só que especial que a gente tem aqui. Esse livro, Eis que Estou à Porta e Bato, que é um livro tema do nosso ano de 2018. Qual o tema que a RCC está vivendo em 2018? Eis que estou à porta e bato. Na verdade, esse livro, irmãos, se trata de um estudo bíblico muito rico que o padre Antônio José escreveu para a gente. Então, se você, obviamente, como carismático, tem o hábito de rezar diariamente, você pode utilizar esse livro para fazer as suas orações. Ele tem os capítulos 1 ao 3 de Apocalipse e você vai rezar diariamente com esse estudo bíblico. Então está no valor de R$9, bem baratinho. Você pode levar para casa, para o coordenador do grupo de oração, para os amigos lá da paróquia, tá certo? E também esse livro aqui, Vede Como Eles Se Amam, inspirado no retiro que o Conselho Nacional fez na Terra Santa. Um livro riquíssimo, que contém muitas das moções que nós vamos falar ao longo desse encontro. Então, se você quiser depois resgatar as moções que nós vamos viver nesse encontro, é só adquirir, então, esse livro, Vede Como Eles Se Amam,
que está sendo vendido na livraria ali no valor de R$ 26. Deixa eu ver aqui mais um aviso. Sim, ali atrás também, tá? Logo próximo ali a barraca da livraria, nós temos o stand do projeto Nossa Vida em Missão, dos projetos de arrecadação da RCC do Brasil. Então, se você for lá, você pode se tornar um colaborador dos projetos de evangelização da RCC do Brasil. Vários projetos nós temos, né, irmãos? A construção da sede nacional, a manutenção dos nossos meios de comunicação, os projetos de evangelização da Renovação Carismática Católica do Brasil. Tudo isso reverte para o seu grupo de oração. Então é só ir ali atrás no stand que você vai poder fazer a sua inscrição como um colaborador do projeto Nossa Vida em Missão. Outro aviso rapidinho, irmãos, olha só. As equipes de serviço, ou seja, os servos que estão servindo nesse encontro, eles estão de colete verde. Então, se você precisar de ajuda de alguma forma, precisar de alguma coisa, sinalização, é só identificar esse pessoal do colete verde que eles vão poder ajudar vocês. Bom, nós temos ali atrás também, lá no stand das inscrições, onde vocês fizeram as inscrições, o stand dos achados e perdidos. Então, se alguém perdeu alguma coisa, algum item, você pode ir lá no stand das inscrições e procurar lá, tá certo? Peraí, é bastante aviso, gente. Bom, outra forma de ajudar no custeio do nosso encontro é participando da ação Entre Amigos, que está sendo vendida pelos nossos irmãos de jaleco amarelo. Tem alguém de jaleco amarelo aí? Cadê o pessoal de jaleco amarelo? Amém. Então, a ação Entre Amigos está sendo vendida no valor de R$ 2,00, valor simbólico. Você adquirindo aí com eles essa ação Entre Amigos, você ajuda a custear o nosso encontro e você também concorre a 50% na bolsa de um encontro muito especial que vai acontecer aqui, que é a Escola Regional de Formação de Líderes e Missionários, que vai ser de 14 a 26 de julho em Primavera do Leste. Então, adquirindo por R$ 2,00 essa ação Entre Amigos, você concorre a uma bolsa de 50% para poder fazer essa escola. Amém, irmãos? Bom, o último aviso que eu preciso dar para vocês, eu vou chamar aqui rapidinho a Dani, do Ministério Jovem, nossa coordenadora nacional. Aqui tem jovem? Aqui tem fogo! A Dani e o Daniel, né? Dupla implacável. Então eles vão dar um aviso aqui para vocês muito especial. E a gente retorna que horas aqui depois do intervalo? Tá, então nós temos 20 minutos de intervalo, tá bom? Antes, vamos escutar aqui com atenção nossos irmãos. Bom dia. Cadê a juventude carismática do Mato Grosso? Glória a Deus. Nós estamos aqui, a Dani, que é a nossa coordenadora nacional do Ministério Jovem da RCC, ela vai fazer um convite especial para toda a juventude carismática do Mato Grosso. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder estar aqui com vocês, celebrando esse grande momento de direcionamento e oração. E nesse momento eu quero aproveitar aquilo que nós acabamos de escutar, né, de Dom Derek, a respeito da juventude, né? Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está voltando o teu olhar para a juventude. E de um modo muito especial também a Renovação Carismática Católica no nosso país, nesse tempo, reunirá toda a juventude carismática nos dias 7, 8 e 9 de setembro em São Paulo, no Encontro Nacional de Jovens. Então nós estamos aqui para comunicar com muita alegria no coração que nesse ano nós teremos um ENGE, e um ENGE que nós temos a convicção que vai marcar a história não somente da juventude, mas de toda a Renovação Carismática Católica.
Então, em São Paulo, no Santuário Mãe de Deus, dia 7, 8 e 9 de setembro, Encontro Nacional de Jovens. Como é que está a movimentação do estado, Dani? Eu sei que vai ter muitos jovens do estado do Mato Grosso, vão representar muito bem, amém? Amém. Então, irmãos, você que tem interesse de participar desse grande evento, procure o coordenador diocesano do Ministério Jovem de sua diocese. Todas as dioceses, graças a Deus, têm o coordenador do Ministério Jovem, então procure. Nós estamos organizando, cada diocese está vendo a maneira melhor de enviar os jovens para o encontro nacional, amém? E nós pedimos a você, que é coordenador de grupo de oração, que envie os seus jovens para viver com a gente esse grande momento. E nós convidamos também você, que é liderança da Renovação Carismática, para estar lá conosco, amém? Aqui tem jovem? Amém, irmão? Só um aviso prático rapidinho. Os ministros extraordinários da Eucaristia, nossos irmãos daqui da organização do encontro, tá pedindo que vocês se direcionem aqui, acabando o intervalo, ao lado esquerdo do palco, ali atrás, para eles poderem fazer uma contabilidade de quantos ministros tem, tá bom? Não precisa vir paramentado, não precisa trazer as vestes, não, tá certo? É só para eles saberem quantos ministros tem. Amém? Podemos ir para o nosso intervalo de 20 minutinhos. Peraí.